Fala, hamburgueros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal que faz você lucrar com um hambúrguer de verdade. Aqui você aprende a colocar 25% do seu faturamento no bolso todos os meses, ainda que esteja começando do zero. Eu me chamo Diego Fonseca, sou dono de hamburgueria e hoje eu vou abrir o jogo aqui para você. Nós vamos falar sobre o seguinte: quantos hambúrgueres você precisa fazer para você de fato viver de hamburgueria? Então é o seguinte, já se inscreva aí no nosso canal, já deixe seu like se você já gostar desse conteúdo e sempre me segue aí nas redes sociais que sempre tem conteúdo top para você. Seguinte, essa pergunta ela que vai separar o hobby de você ter uma hamburgueria, de você fazer hambúrguer, daquele de você ter de fato um negócio de verdade. Nesse conteúdo de hoje aqui, eu não vou estar te passando aqui fórmulas mágicas, números abstratos. Não, eu vou estar te falando algo que faz parte da minha realidade, da realidade de muitos que trabalham com hamburgueria. E de fato, se você não está tendo esse norte, se você não percebeu ainda até onde você precisa chegar, esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida como hamburguero, como dono de hamburgueria e com certeza te colocar bastante lucro no bolso. Então basicamente é o seguinte, quando você entende que qual é o objetivo, qual é o alvo que você precisa atingir para você conseguir lucro, toda a sua estratégia dentro do teu negócio ela vai ficar mais eficaz, né? Você vai conseguir de fato trabalhar sempre olhando para aquele objetivo, sempre olhando para aquele norte. E isso aqui vai se dividir basicamente em 3 pilares, que é o que eu sempre trabalho aqui, que a gente sempre vem falando, que são precificação, vendas e gestão. Esses aqui são os pilares norte, tá? Esses pilares, eles vão fazer com que o teu negócio fique solidificado e ele sempre caminhe para aquilo que você precisa, que é ganhar dinheiro, é ganhar lucro, é você pagar as suas contas, é você realizar o seu sonho financeiro e não ficar ali só trabalhando pelo ego, trabalhando pelo amor. Não que isso não seja, não faça diferença aí na sua vida. Tenho certeza que você trabalhando com vontade vai sim fazer vai dar um impulso no seu dia a dia. Só que quando você trabalha focado principalmente na parte financeira e você começa a ver os resultados acontecerem, isso muda o jogo completamente para você. E dentro dessas situações aqui, das precificação, desses pilares, né, que é a precificação, as vendas e a gestão, a gente tem um carinha aqui que é o tema central desse conteúdo, que é o que a gente vai chamar hoje aqui das nossas metas, né? Então a gente precisa, de fato, entender o quanto que você precisa faturar dentro do teu universo, da sua hamburgueria, do seu delivery, para que você consiga ter uma lucratividade, você consiga de fato colocar 25% do seu faturamento no seu bolso e que você consiga dar esses próximos passos com bastante consistência. Então aqui, ó, vem aqui comigo. Imagine que você tem dentro do teu negócio, você está ali. Você vai ter com os seus custos, né? Dentro dos custos a gente pode ter aqui, a gente tem os custos variáveis, certo? Os variáveis e os custos fixos. Isso aqui qualquer negócio tem, certo? E o que você vai estar observando? Qual que é a grande sacada aqui? Que o teu faturamento, ele precisa cobrir esses custos e dentro desses custos aqui, você vai ter que ter a sobra, né? O que a gente chama do nosso prolabore aqui, mas é o que coloca no bolso, a nossa retirada, certo? Então aqui eu proponho você retirar 25% do seu faturamento. Então, qual que é o grande lance? Você entender que dentro do teu faturamento ele precisa cobrir isso aqui tudo. Qual que é o grande problema? Tem muita gente que não sabe o que são custos variáveis, o que são custos fixos. Tem gente que sabe e não faz. E qual que é o caminho
que você vai conseguir atingir, que você vai conseguir olhar para o teu negócio e vai conseguir enxergar esses números aqui para que você consiga atingir as metas, para você chegar a fazer a tua meta de faturamento, né? Meta de faturamento, certo? Que é aqui que a gente precisa chegar. O teu faturamento, ele precisa cobrir os seus custos variáveis, os teus custos fixos, e ele precisa pagar a tua retirada. Então, basicamente, você vai listar tudo que você gasta durante o mês com os custos fixos, por exemplo. Então, vamos lá, se você paga aluguel, coisas do dia a dia, né? Água, luz, funcionário, enfim, você vai listando tudo isso aqui dentro do teu custo. Os custos variáveis. Eu tive uma despesa com mecânica de moto, né? Eu tive que fazer uma manutenção na minha fritadeira. Eu tive que trocar as mesas do salão, né? São custos que eles não estão no planejamento seu ali do seu dia a dia. Então aí você vai assumir, você vai pegar o total desses custos, certo? E o faturamento, ele precisa suprir o faturamento, ele precisa suprir esses custos, certo? Mas é só suprir os custos? Não, porque senão você de fato não vai conseguir tirar o dinheiro para você. E é aqui que é a grande sacada. Então, quando você fizer uma conta onde você conseguir olhar aqui as suas despesas fixas e variáveis dentro do papel, você anotando tudo, você conseguir entender o quanto que você quer tirar da sua meta particular. E aqui a gente pode fazer já a outra meta, né, que é a sua meta pessoal aqui, tá? Porque aqui a gente tem que ter isso aqui também, pessoal. Isso aqui é o seguinte, a pergunta é o seguinte: quanto que você quer ganhar? Tá? Então aqui a gente tem a meta do faturamento, que é onde você vai cobrir custos fixos, custos variáveis e a sua retirada. Então isso aqui precisa estar dentro de uma meta. E aqui você também vai fazer a sua meta pessoal, que é o de quanto você quer ganhar. E aí, isso aqui vai depender somente de você. Diego, tem como a gente viajar aqui na maionese e colocar uns números absurdos? Não, porque eu não sei qual que é o nível do seu sonho. Eu não sei até onde você quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Então a gente pode colocar como objetivo qualquer número aqui. Então isso aqui vai depender única e exclusivamente de você. Mas vamos lá, vamos levar aqui na prática aqui. Então como que vai ser isso aqui? Vamos colocar que você está faturando, vou colocar aqui um faturamento médio de 50 mil por mês, certo? Vou colocar um faturamento base. Desse faturamento, o que você gasta com CMV? Tá? E eu já fiz alguns conteúdos sobre isso aqui. Um CMV sadio, ele tem que ficar em torno de 0,4, tá? Na divisão lá que você fizer. Depois a gente pode até fazer algo mais específico aqui, se vocês ficarem com dúvida, deixa no comentário aí, que a gente pode fazer um conteúdo específico sobre isso aqui. Mas isso aqui é o custo de mercadoria. Então vamos colocar aqui, que dos 50 mil aqui, você gastou 20% para você faturar esses 50 mil. Então vamos colocar que você gastou 20 mil reais, certo? Se você me ver aqui a 0,4, um faturamento de 50 mil, você teve 20 mil de custo aqui do CMV. Só que você também você foi lá e calculou as suas despesas fixas e variáveis. E lá, vamos colocar que as suas despesas fixas e variáveis, ela rodou em torno de 15 mil reais, certo? Você pagou funcionário, água, luz, telefone, enfim, todas aquelas despesas que você tem contabilizado elas, que você sabe que você vai ter ela todo mês. Aquelas são despesas fixas. Então aqui a gente já está falando, eu vou mudar para cá, pessoal, porque eu não sei se vocês estão enxergando aí ou não. Aqui a gente já está falando em 35 mil, certo? Mas beleza. Eu faturei quanto? 50 mil. Então eu faturei 50 mil. Eu estou aqui olhando aqui o meu CMV, isso aqui dentro de um CMV sadio, tá, pessoal? Isso aqui
é uma realidade para poucos, infelizmente, não é o que acontece com a grande maioria, mas quem tem um controle, começa a fazer todo um alinhamento do negócio, ele consegue chegar no resultado. Então você, com o CMV aqui de 0,4, você vai ter 20 mil reais. Você teve uma despesas fixas e variáveis com em torno de 15 mil reais. Então a gente está falando aqui dos 35 mil, certo? Então aqui está sobrando 15 mil. Os 15 mil, qual que é a sua meta pessoal? Poxa, a minha meta pessoal é tirar 25% desse faturamento de 50 mil. Certo? Então se 10% seria 5 mil, 25 aqui seria 2.500 reais, 12.500 reais, certo? Seria aqui, se eu não estou errando na conta, a nossa retirada. É possível isso acontecer? Sim, é possível isso acontecer. Aqui, se vocês olharem aqui, dentro do faturamento, eu já coloquei aqui para vocês, isso aqui é algo que eu tenho dentro mais ou menos das nossas mentorias, então, de um faturamento de 50 mil, é o que geralmente acontece numa despesa ali de 15, ela pode variar até 20 mil. Não deveria ser maior do que isso, tá? Mas 15 mil seria uma média saudável, 0,4 o CMV, e dentro desse faturamento aqui você consegue obter uma lucratividade, uma retirada para você de 12.500, e ainda sobra aqui, certo? Aqui você ainda vai sobrar R$2.500. Na verdade, não sobra, porque isso aqui você vai entender quando a gente estiver numa situação mais aprofundada, que isso aqui você vai estar correspondendo ao imposto, tá, pessoal? Então, não vai pagar imposto? Não, você vai pagar imposto porque vai chegar no momento que o teu negócio vai crescer de um jeito que não vai ter jeito, você vai fazer a contribuição pro governo. Então você vai ter que computar dentro de toda a sua estratégia de preço a questão dos impostos. A dúvida aqui que você pode estar pairando é o seguinte: Diego, mas eu já vendo isso aí e eu jamais vou conseguir tirar um valor desse, porque isso aí eu até de repente vendo mais do que isso, e pelas contas que você me fez aí, eu não conseguiria tirar nunca um valor desse. Pessoal, se você não conseguir aumentar o teu faturamento, você pode estar vendo em aumentar a sua lucratividade, tá? Então, volta naqueles 3 pilares, tá? Que é o quê? Precificação, vendas e gestão. Onde que a gente vai falar aqui sobre lucratividade? Na precificação. Então, provavelmente, se você está tendo um faturamento de 50k e você não está conseguindo tirar mais de 10 mil para você está com um problema aqui, primeiro, na lucratividade. E essa lucratividade você vai ter um problema específico na precificação. Então, provavelmente, o que você está cobrando do seu hambúrguer não vai atingir a lucratividade para você bater a sua meta pessoal, certo? Se você colocar a sua meta pessoal de 25%, você não vai conseguir atingi-la pelo fato do que o valor que você está cobrando no seu hambúrguer está menor. Então você precisa de fato mexer nessa lucratividade. Ah, Diego, mas se eu cobrar mais, os clientes vão embora. Eu já até falei isso em outro conteúdo. Você precisa selecionar o melhor o seu cliente. Então a gente vai mexer no pilar da onde? Das vendas. Você precisa melhorar, você precisa entender qual tipo de cliente que você quer para o seu negócio. Se você, na hora que você entender essa logística, você vai conseguir colocar preço sem medo, mas óbvio, sempre obedecendo a questão dos critérios de qualidade, de bom atendimento, que eu também já falei em outro conteúdo sobre isso. E sim, você fazendo esse conjunto, esses ajustes, você vai conseguir bater a tua meta pessoal, tá? Que no meu caso aqui a gente fala de 25%. Qual que é o grande lance de você ter um objetivo, uma meta, você entender para onde que você está saindo, né? Se a gente está aqui do ponto A, para a gente chegar no ponto B. Qual que é o grande objetivo aqui? Qual que é o grande lance? Direção. Então é o seguinte,
Se você está trabalhando só por trabalhar, você está indo abrir o teu negócio, você está indo lá abrir o seu delivery, você está chegando no seu salão e você não sabe o que você precisa faturar hoje, nesse momento, você está trabalhando de um jeito errado. Você vai trabalhar muito, você não vai conseguir entender para onde está indo o seu dinheiro e você não vai conseguir traçar nenhum objetivo para você. E qual que é o grande problema disso tudo ali na frente? Você, sobretudo, você não vai ter dinheiro para você e muito menos para você investir no seu negócio. Que o negócio ele precisa de reinvestimento toda hora. Já o caminho que você pode estar trilhando, que é um caminho que é certo, que é um jeito bacana de você estar olhando para o teu negócio, é o seguinte: você definir primeiro sua meta de faturamento. Você precisa saber quanto que o teu negócio precisa faturar no dia, na semana, na quinzena, no mês, no semestre, num ano. Você precisa ter uma projeção disso aí. Isso vai fazer total diferença no seu dia a dia. Você tem a sua meta pessoal. Você precisa entender quanto que você precisa ganhar, quanto que esse negócio precisa voltar em dinheiro para você inclusive saber se planejar. Será que você pode trocar esse carro que você trocou? Será que você pode pagar essa fatura de cartão de crédito que você está pagando? Será que esse financiamento desse imóvel que você está pagando condiz com a sua realidade? De repente sim, de repente não. De repente você poderia fazer inclusive até mais dívida se dentro de uma organização financeira do teu negócio ele te desse esse número. Você precisa entender qual que é a margem de lucro, principalmente por produto, que a gente fala aqui sobre o CMV. Pessoal, o CMV é o coração da coisa, tá? Então você precisa entender ali se essa margem de lucro por cada produto, ele vai equivaler àquela meta que você precisa atingir. E lembrando, vou falar de novo, a margem ideal aqui é a gente trabalhar até 0,4, tá? Até. Na verdade, a gente vai definir um limite para depois a gente estar baixando essa margem de contribuição aqui para que você trabalhe ainda mais com mais fôlego, tá bom? E aqui tem uma coisa bem bacana, certo? Isso aqui é os nossos pontos críticos, né? Então, isso aqui são nossos pontos críticos. Então, o que seria isso aqui? Isso aqui é o seguinte: o dia mais fraco meu, o dia onde eu não consegui faturar nada, ele precisa bater a minha quantidade mínima de faturamento. E aqui você pode dividir entre hambúrgueres, né? Então você pode dividir entre hambúrgueres ou tudo aquilo que você oferece na sua hamburgueria ou delivery. O que eu quero dizer aqui? É o seguinte, você pode colocar assim, ó, cara, minimamente eu preciso vender 20 lanches, 30 lanches, 50 lanches, 100 lanches por dia. Isso aqui você que vai definir. Só que também eu tenho que ter um faturamento X. Às vezes, dependendo da situação, você não vai conseguir bater com hambúrguer, mas você tem outros itens dentro da sua hamburgueria que você pode puxar esse faturamento, você pode trazer essa lucratividade para o seu negócio, não necessariamente com os hambúrgueres. Por isso que é interessante você entender ali quais são os produtos, você fazer uma diversificação de produtos dentro do seu negócio. Isso também vai fazer uma diferença total. Mas o importante, acima de tudo, é você saber a quantidade mínima de vendas que você precisa ter naquele dia, tá? Então, Diego, eu não atingi a quantidade, eu fui lá e defini, não atingi. Beleza, esse remanescente vai passar para o próximo dia, tá? Diego, qual que é o valor que eu tenho que definir esse mínimo? O mínimo, pô, a gente vai entrar lá de novo. Você fez aquelas variações de custos fixos e variáveis, a sua meta pessoal, e aquele mínimo você vai dividir por 30, né, dentro do mês que você já fez esse relatório. Diego, eu não tenho esse relatório, então começa hoje a fazer um relatório, para que você daqui 30 dias você já tenha um relatório e você começa a colocar isso aqui mais na ponta do lápis, para você entender esses números, porque você precisa entender esses números, porque se você não tiver isso dentro da sua realidade muito entranhada no seu dia a dia, você vai perder completamente a mão do teu negócio. É o seguinte, pessoal, como todo conteúdo eu gosto de colocar algo já para você fazer aí, para você não estar só assistindo e você passar esse conteúdo sem experimentar na prática. Eu vou deixar um exercício aqui para você fazer, para você entender o quanto você
está desatualizado aí no seu dia a dia e quais são as metas que você precisa entender aí para que você atinja resultados extraordinários, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro você vai pegar seus custos fixos, tá? Custos fixos mais custos variáveis, Depois você vai definir mais a sua meta pessoal, né? Então qual que é a sua meta pessoal? Você pode colocar aqui os 25%, que é o que eu trabalho, tá? Sobre o faturamento, beleza? Então, você vai fazer esse custo fixo mais o custo variável, mais a sua meta pessoal. Isso aqui seria tudo o quê? Retirado, certo? Então isso aqui é o que está saindo. E você vai pegar o quê? O seu faturamento e você vai dividir a tua saída. Então você vai dividir a sua saída pelo faturamento, certo? Então aqui você vai entender quanto que está, de fato, de saúde o teu negócio. E aí você vai escrever no comentário para mim quanto que deu essa conta, que eu vou responder cada um de vocês conforme o resultado. Beleza? E aí você vai entender se vocês estão num caminho bacana, se a gente precisa melhorar isso e como que você vai melhorar essa situação no teu negócio. É o seguinte, pessoal, se esse conteúdo te clareou, te deu um norte, não deixe de deixar o seu like, me seguir nas redes sociais e ficar de olho que toda semana eu estou postando conteúdos novos, conteúdos bem focados, conteúdos bem diferentes do que já vem tendo aí, porque eu também pesquisei muito antes de vir para cá e eu quero ajudar aqueles que de fato não conseguem entender o porquê que trabalha tanto e não vê dinheiro. Então fica de olho que sempre tem conteúdo novo, me segue, curte e compartilha. Tamo junto!